No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de como você vai se preparar para a Polícia Civil. Gente, eu vou falar tudinho que eu fiz para o concurso da SUSEP e o que eu faria hoje se fosse continuar estudando para a Polícia Civil, tá? Provavelmente eu não vou fazer o concurso, então eu tenho total liberdade de falar tudo que eu faria para vocês, até para que isso faça com que o processo de vocês seja o mais leve possível, tá? Vamos lá. Quando eu comecei a estudar para a SUSEP, eu já tinha algumas noções, né, gente? Eu já vinha fazendo concurso há bastante tempo, mas eu fui reprovada em 2017. Então, desde 2017, já venho preparando o meu psicológico para fazer uma nova prova, ok? Então, eu acho muito importante eu falar para vocês que eu não comecei do zero, né? Nesse período aí que eu tive esperando novamente o concurso da SUSEP, eu fiz outras provas. E essa é uma das primeiras dicas que eu dou para vocês, fazer outras provas. Por quê, Priscila? Primeiro que você indo fazer uma prova, mesmo que não seja para a área policial, que foi assim que eu fiz alguns concursos para prefeitura e tal, cada prova que eu fazia, eu saía um pouco melhor. Não necessariamente, gente, vocês precisam ir lá pagar a inscrição para o concurso que vocês não vão fazer. Mas eu vejo muita gente, por exemplo, fazendo para guarda municipal. Eu acho bem interessante, tá? Mesmo que você não vá assumir que aquilo não seja o seu objetivo, é um momento de tensão, é um momento que você trabalha o seu tempo de prova, é um momento que você aproveita algumas questões. Então, eu acho bem interessante fazer outras provas. Mas hoje eu vou falar sobre as estratégias para a Polícia Civil, aquilo que eu acredito que vai dar certo. E como eu me programaria e faria? Bom, a gente tem a previsão de esse edital sair no final do ano ou início do ano que vem, tá? Bom, isso já é muito bom porque a gente tem uma previsão, tá? Só um cafezinho. Nós já temos uma previsão. Isso é muito bom porque a gente já consegue se organizar, que a gente teria mais ou menos uns 7 meses para fazer essa prova. Correto, vou botar o casaco, gente, tá muito frio aqui no sul. Então, a gente tem 7 meses para se programar, ok? Ok, Priscila. Como é que eu faço, né? O concurso da Polícia Civil, ele vem com 2 etapas, né? Imediatas, que é a prova e depois a correção da redação. Bom, a partir daí a gente já tem uma premissa muito importante, né? Muito relevante nesse sentido. Por quê? Nós temos que treinar muito português e muita redação. E a partir daí que a gente já tem o ponto inicial. Diferente de outros concursos da SUSEP, por exemplo, que nós tínhamos 30 questões de legislação, 20 questões de português, tudo parecia importante. Na Polícia Civil a gente já sabe que a maior importância sim é o português e a redação. Por quê, gente? Se você não fizer o mínimo ali dos 18 acertos em português e uma redação boa, provavelmente ou você não vai para a segunda fase, né? Não vai ter nem a sua redação corrigida, e além disso, é critério de desempate, né? Então a gente precisa trabalhar isso que é o mais importante. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é um possível cronograma. Então eu peço para você pegar o papel e uma caneta agora. E eu vou falar, eu vou deixar depois aqui na lista, na descrição dos vídeos, todos os cursos que eu usei para a SUSEP, toda a minha preparação, como é que foi. E eu vou ir falando para vocês, para que vocês consigam ter um norte, tá? Então, sim, gente, eu gastei mais ou menos, só para vocês terem uma noção, uns R$1.000 entre curso preparatório e simulado, tá? Eu não acho um valor muito alto, porque eu paguei acho que 69 o simulado do KB, 79 para o simulado do Missão, tá? Então, simulado, muito importante, gente, muito importante. Eu acredito que esse valor vai variar um pouquinho na Polícia Civil, porque você vai ter que pagar um professor para corrigir as redações, tá? Mas eu acredito aí que você, com um valor um pouco mais de R$1.200, R$1.300, você consiga se organizar para fazer toda essa fase preparatória para a prova objetiva, ok? Então tá. Bom, o que a gente tem que pensar? Bom, a gente tem mais ou menos aí 7 meses, ok? O mês tem 30 dias. Priscila, quanto mais ou menos palpável eu preciso para melhorar a minha redação? Eu acredito assim, gente, para vocês conseguirem melhorar a redação, no mínimo, 5 redações corrigidas, tá? Para vocês saírem de um nível ruim para um nível mediano a bom, tá? Priscila, qual é o ideal? O ideal, por isso que eu pedi para vocês anotarem, é a cada 20 dias vocês fazerem uma redação. Eu vou deixar alguns contatos aqui de professores que corrigem redação, tá? Mas eu vou falar aqui, então você pode anotar. Professores bons, tá? O Douglas, que é da Focus Concursos, o site dele no Facebook é Senta Pua Concursando,
Então você procura o Douglas, ele corrige muito bem redação, tá? Eu adorei. Ele te dá a devolutiva escrita. Tem o Daniel Marques. Eu não sei se o Dani vai conseguir, pela demanda dele, corrigir, mas ele é muito bom. E o professor Marcelo Julian. O professor Marcelo Julian, ele é muito criterioso, então a correção dele é muito pesada, e isso faz com que, se você estiver bem com ele, com certeza você vai ter um bom resultado, ok? Então, são esses 3 professores que eu aconselho para redação. Por que 20 dias, tá, gente? Mais ou menos o mês tem 30 dias, então daria aí para vocês fazerem uma média de 10 redações, 15 redações até o concurso, tá? Isso é muito importante, porque você tem que trabalhar o seu tempo de redação, ele tem que ser breve, tá? Você vai ter 30 questões de português, geralmente são 2 textos, e a redação para fazer pela manhã, e à tarde você vai terá toda a parte objetiva, né? Que é RLM, a parte de direito, informática, enfim. Fechou? Então tá. Primeira dica, você vai fazer uma redação a cada 20 dias. Ok? Segunda dica, gente. Português tem um peso muito grande. Então, você vai ter que organizar a sua rotina para que você estude pelo menos de 2 a 3 vezes na semana português e o restante dos dias outras matérias. Pri, como é que eu faço para descobrir como é que tá, né? O que você pode fazer? O que eu faria e aquilo que eu aconselho. Eu pegaria, então se você ainda não fez, a última prova da SUSEP para vocês terem uma noção, tá? Então, vai lá no site da Fundatec, última prova da SUSEP, a prova do SPGG de advogado, a prova do IP, e essas provas vocês vão fazer para vocês entenderem como é que tá o nível de vocês em RLM, como é que tá o nível de vocês em português, como é que tá o nível de vocês em legislação, como é que tá o nível de vocês em informática. Bom, vocês vão conseguir mapear. Essas provas são disponíveis no curso lá no site da Fundatec. Bom, a partir daí você vai ter um parâmetro. Eu tô muito mal em português. Nossa, em legislação eu tô muito ruim. Em RDM eu não tô tão ruim. Em informática eu também não vou tão ruim. O que você tiver pior, você já começa a trabalhar imediatamente. Aquilo que você tiver de mediano ou estiver bom, você pode deixar um pouco mais para o início da prova. Eu até perto da prova, perdão. Eu até aconselho que informática e RLM você estude mais com o edital aberto, tá? Porque tem atalhos, tem toda essa questão de fórmulas de RLM que você tem que estar com isso mais fresco na memória, tá? Então, assim, a prioridade de vocês vai ser a redação, o português e os conhecimentos específicos, tá? Bom, o que eu fiz, tá, gente? Com o edital aberto, tá? Então, eu estudei pelo GG, pelo GRAM, e na Focus eu estudei a parte de processo penal e raciocínio lógico, tá? Isso foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz uma resolução de questões de português, que eu também aconselharia para vocês, tá? Eu peguei a do Zambelli, que era 200 questões daí eu imprimia e fazia as questões. Eu até nem assisti muito a videoaula, tá, gente? Eu só peguei o material porque já estava compilado. Foi isso exatamente o que eu fiz, tá? Quando estava perto da prova, um mês e meio, no GRAM tem aquela reta final, e daí eu olhei toda a reta final, todinha, gente. Foi muito produtivo para mim, tá? Então, a reta final de português, a reta final de informática, de RLM, foi muito importante. E na semana da prova, eu olhei tudo que tinha disponível na internet de revisão. Então, assim, CISC, olhei GRAM, olhei Focus, olhei Estratégia, olhei GG, tudo que tinha eu olhava. Então, eu esperava passar a live e botava em 1.5 ou 2.0 e vi todas. Então, também é uma dica que eu dou. Me ajudou muito. E nos últimos 20 dias, eu peguei, como eu já estava muito próximo da prova, eu peguei o material do Daniel Brant. O Daniel já lançou o curso dele para civil, então vocês não vão precisar comprar na correria. O material dele é excelente para legislação, ele é todo compilado, ele é todo esquematizado, ele é todo com súmulas, ele tem questões no final. Então, o material do Daniel fez com que eu fizesse uma boa nota em legislação, tá? Então, eu utilizei exatamente esses materiais que eu vou falar para vocês. Pri, o que tu me aconselha, tá? A gente pegar um desses cursos que eu indiquei para vocês, GRAM, GG, Estratégia ou Focus, escolher um que você se familiarize mais. Todos estão aqui, todos com desconto, tá? Pegar o material do Dani, tá? E fazer as correções da redação, tá? É uma forma
praticamente infalível para vocês conseguirem, tá? Tempo que eu estudei, gente. Eu estudei, em média, 2 horas por dia. E era a primeira coisa que eu fazia no dia. Então, eu acordava super cedo, 4 horas da manhã, porque eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava 40 horas na época. Hoje eu não trabalho mais essa quantidade de carga horária, tá? Então, eu acordava às 4 horas. Eu estudava das 4 às 6. 6 horas eu ia pra academia. Da academia, eu tomava banho na academia e ia pra escola, né? Pro trabalho. Então, assim, essa foi minha rotina com o edital aberto, tá? Quando chegava o final de semana, que é uma das outras dicas que eu fazia, que eu vou falar pra vocês, né? Que eu fazia e deu muito certo, eu fazia o simulado. Chegava de manhã, eu fazia o simulado, de tarde eu dava uma corrigida no simulado, esperava sair o resultado do simulado comentado, e daí ali eu olhava. Então, vamos dar um exemplo para vocês. No simulado eu fui muito mal em processo penal. Eu tirava durante a semana para revisar o processo penal. No simulado eu fui muito mal em RLM. Eu tirava a semana para reforçar meu RLM. No simulado eu fui muito mal em informática. Eu tirava a semana para estudar aquelas matérias que eu estava programado mais em informática. Não é que eu ficava a semana inteira estudando informática, mas vamos supor para vocês. Eu estudava português, por exemplo, eu tinha meu cronograma. Português sempre era segunda-feira, terça-feira e quarta era legislação, quinta-feira eu estudava informática e sexta-feira eu estudava, por exemplo, RLM. Então, o que eu fazia? Eu estava bem em legislação, então eu tirava um dia de legislação, passava um dia mais para RLM. E assim eu ia modulando até eu conseguir equilibrar as matérias, tá? O meu último simulado, tá? Eu fiz, eu acho que 48, tá? A maioria dos meus simulados eu fiz entre 48 a 53. E eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês, porque nenhum simulado eu tirei a nota que eu tirei na prova. Então, na prova, eu fui muito melhor que os simulados. Mas os simulados foi a base para que eu conseguisse melhorar. Porque no dia da prova, realmente, eu estava mais concentrada, diferente de quando a gente faz simulado em casa, daqui a pouco toca um telefone, alguma coisa assim. No dia da prova é você e a prova. Então, o seu resultado sempre melhora. Então, essas informações que eu gostaria de falar para vocês. Desejo para vocês uma excelente preparação na Polícia Civil e que vocês precisarem de mim, estou à disposição.